Bom, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a cultura de células, que acredito que vocês conseguiram assistir na semana passada, né? Então eu quero só comentar alguns assuntos, alguns tópicos mais relevantes e se alguém tiver alguma dúvida, né, já tiver assistido todas as videoaulas, a gente pode discutir sobre o assunto também. Então, aqui no nosso SIGA, nós temos o assunto, né, das técnicas básicas em cultivo de células animais, que a gente deu uma espremidinha no conteúdo, né, e daí vocês assistiram essas 3 videoaulas na semana passada, que foi dia 29. E hoje, então, dia 5 de abril, né, nós vamos discutir, tirar alguma dúvida relacionada a esse assunto. E depois, o restante do tempo, vocês vão ter aí para assistir a videoaula sobre as tecnologias de reprodução assistida. Aqui só tem uma videoaula, tá? Acho que são mais ou menos uns 50 minutos de vídeo, mas é só esse conteúdo. E eu coloquei aqui também alguns vídeos complementares sobre a fertilização in vitro, que mostra a técnica, o procedimento, os espermatozoides se mexendo, então é bem interessante para complementar aí o assunto e as tecnologias que foram discutidas na videoaula, tá? Então daí depois, finalizando aqui o nosso momento síncrono, vocês têm aí o restante do tempo para assistir essa videoaula. Na semana que vem, que vai ser dia 12 de abril, nós vamos discutir aí, né, tirar as dúvidas das biotecnologias reprodutivas e ver também o assunto de clonagem animal. Lembrando que a gente fez aquele adiamento do início da apresentação do seminário em função do retorno presencial, e daí no dia 19 nós retornamos já presencialmente com o início da apresentação dos trabalhos, e depois, se alguém tiver alguma dúvida também sobre os trabalhos, eu posso esclarecer ou a gente pode marcar um horário para discutir isso, tá certo? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Certo. Que bom que vocês assistiram. Então, conseguiram dar conta do nosso conteúdo, não vamos precisar repor aula. Que bom nada, tô cheio de conteúdo para estudar dos outros professores. Problema seu, quem mandou fazer faculdade? Tem que estudar mesmo. Égua, não. Sim, sim, e logo vai ser presencial. Gente, eu tô com uma saudade de dar prova presencial. Vocês não têm ideia. O povo da 2021 tá tremendo de medo já, porque eu fico fazendo terror com eles. Ah, Eles não é só ele, não. já estão se tremendo todos. O que foi? Eu só escutei o nome prova presencial que eu perdi. Prova presencial e pronto. O povo da 2021 é muito folgado, viu? Se vocês tiverem contato com eles, dá uma chamada neles lá, porque eles são muito folgados. Então tem que fazer terror mesmo. Bom, gente, vamos. Eu vou passar alguns slides aqui para comentar algumas coisas que eu acho bastante significativa aí na parte de cultura de células, e depois a gente abre para as dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, a gente pode discutir e esclarecer também. Bom, a nossa aula é sobre uma cultura de células animais, né? Mas eu já adianto que vocês vão ver um pouquinho de cultura de células vegetais também nas próximas aulas, quando a gente for falar de biotecnologia vegetal. Eu falo um pouquinho da cultura vegetal. Eu não domino a cultura vegetal, mas cultura de célula animal é comigo mesmo, tá? Fiz isso um pouquinho na iniciação científica, fiz no mestrado, fiz no doutorado. Então, eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre cultura de células animais. Vegetal eu só vi fazer, sei mais ou menos como que é, mas efetivamente eu nunca fiz. Bom, então, as culturas de células,
correspondem a técnicas e tecnologias que vão nos permitir cultivar ou manter células isoladas fora do organismo de onde elas existem. Ou seja, você quer fazer uma cultura de célula de fígado de rato. Você pega um rato, faz um procedimento cirúrgico, abre o bichinho, vai lá, pega um pedaço do fígado dele e transfere aquele pedaço de fígado para um frasco de cultura, para uma placa de Petri. E depois estimula essas células a continuarem se dividindo fora do organismo do animal. Então, nada mais é do que você pegar um pedaço de tecido, de um tecido de interesse que você gostaria de trabalhar e continuar e fazer esse tecido continuar vivo, né, continuar se proliferando fora do organismo de origem. Então, todas as tecnologias e técnicas que a gente utiliza é justamente para manter essas células vivas fora do organismo onde ela normalmente estaria viva. Então, esse procedimento, né, quando você retira células de um órgão, de um tecido, de um animal, de uma pessoa, de um mamífero, de um inseto, de um peixe, seja ele qual for, e você transfere ele para a cultura, você faz com que essas células individuais passem a agir como células independentes, ou seja, agora ela não tem mais aquela dependência de estar num organismo para continuar viva e continuar desempenhando as suas funções. Você desorganiza aquele nível de organização dos organismos, né, que vai de célula para tecido, para órgão, para sistema, para um organismo como um todo, e faz agora com que essas células de um local, de um tecido, de uma linhagem específica, continuem a viver, entre aspas, né, como células independentes, como organismos independentes. Tá? Então é uma tecnologia bastante simples, não é nada complexo de se fazer, desde que você mantenha todos os preceitos básicos, né, principalmente para deixar aquela cultura estéril, livre de contaminação, livre de bactéria, livre de fungo, e garanta a ela o oxigênio, a fonte de carbono, os nutrientes que ela precisa para continuar se mantendo viva. Então a gente tem cultura de células animais, cultura de células humanas, cultura de peixe, cultura de anfíbio, réptil, não me lembro, mas pode ser que tenha, não é difícil existir não. E também tem algumas outras culturas que podem ser feitas também até de invertebrados. Dependendo do bicho, a gente consegue fazer uma cultura dele, tá? Temos cultura de células vegetais, culturas de protoplastos, que a gente vai discutir lá na biotecnologia vegetal depois. E as tradicionais culturas, né, de fungos e bactérias, muito comuns em laboratórios de microbiologia, né, que também caracterizam bem uma cultura de célula. Tem uma galera para entrar aqui, tem um microfone aberto. Vitória, quer dizer algo? Não? Tudo certo? Beleza. Aqui nos slides eu também aponto algumas vantagens e desvantagens sobre a utilização das culturas de células. As principais vantagens estão relacionadas ao fato de você conseguir manter uma célula viva, né, fora de um organismo vivo. Então, você consegue controlar melhor as variáveis. Tem algum microfone abrindo aí, gente. Dá uma conferida se está tudo certo. Você consegue controlar as variáveis experimentais que você está utilizando, e isso permite também uma adaptação da sua cultura, né, às mais diferentes condições. Vitória Dantas, quer dizer alguma coisa? Não estou te ouvindo. Deixa eu calar a boca de todo mundo aqui. Se vocês precisarem falar, escreve aí no chat ou tenta abrir o microfone. Não sei se dá certo.
Então, essas são as principais vantagens, né? A questão da reprodutibilidade, da adaptação, porque você consegue manter uma célula, né, nas mais diferentes condições de temperatura, de pH. Então, às vezes seria cruel fazer isso com o animal, você pode fazer tranquilamente com a cultura. Você consegue controlar o ambiente da sua cultura de células, né? O que talvez às vezes fica mais difícil de se fazer com o animal. A cultura ela também substitui o uso de animais para que a gente não fique usando o rato à torta e à direito, né? Matando os bichinhos aí em laboratório à torta e direito. Então, se você tem um sistema teste que permite a substituição de um animal, é de preferência que você utilize esse sistema teste e não o animal. O ideal é você só testar alguma coisa em um animal quando você já esgotou todas as possibilidades in vitro de fazer esses testes. E também todo o avanço na medicina que a gente teve, né, com a cultura na questão do desenvolvimento de vacinas e medicamentos que podem ser utilizados aí para uma série de, de doenças e de tratamentos e de terapias. Com relação às desvantagens, as características celulares podem mudar com o tempo, e esse tempo pode ser questão de dias ou até semanas, né, nas células que sobrevivem mais tempo. A população que você tem lá na cultura, ela é diferente da população de células que você tem em vivo dentro do animal, né? Então você não pode falar que aquela célula do fígado do rato é exatamente igual às células que estão no fígado do rato. E também você tem algumas questões em termos de estrutura também, né? Porque a adesão célula-célula e célula-matriz, ela é diferente in vitro, diferente do que acontece em vivo, né? E você tem toda uma questão de arquitetura tridimensional, porque no fígado, por exemplo, você tem as células crescendo num órgão, né? Então as células estão todas juntas, uma em cima da outra, do lado da outra, embaixo da outra. E numa cultura de células, normalmente você tem uma camada linear, como se fosse um tapete de célula, e não aquela arquitetura tridimensional, aquela arquitetura 3D, né? E hoje a gente já tem culturas de células em 3D, em terceira dimensão, e isso simula melhor um órgão, um tecido específico, diferentemente daquela monocamada, daquela única camada de células que a gente tem numa cultura convencional. Tá? Então existem vantagens, mas também existem desvantagens. Depois tem um breve histórico aqui da cultura de células animais, e eu quero chamar a atenção para o histórico da cultura de células, a história da Henrietta Lacks. Eu acho que é uma obrigação de qualquer biólogo, médico, farmacêutico ou profissional da área médica e da saúde e biológica conhecer a história de vida de Henrietta Lacks. E inclusive tem documentário, tem livro dela, né? Se vocês viram na aula, eu passo o nome do livro, do documentário para vocês. Então é fundamental conhecer a história da Henrietta Lacks, porque foi a partir dessa senhora que morreu em 1951 que foi retirada a primeira linhagem de células humanas que vingou, que deu certo, né? E que segue viva nos laboratórios do mundo todo até hoje. A Henrietta Lacks morreu em 51, mas 71 anos depois, as células dela, as células HeLa ou HeLa, continuam vivas aí nos laboratórios de todo o mundo e trouxeram uma contribuição gigantesca para a ciência, principalmente para a medicina. Então é importante conhecer a história da Henrietta Lacks. Tá? Fica a sugestão de leitura para vocês depois. As células HeLa, né, que foram isoladas da Henrietta, trouxeram uma série de contribuições, não só a vacina da poliomielite, mas uma série de outras vacinas foram produzidas com base nas culturas de células HeLa. Ela trouxe informações sobre o cariótipo humano, porque até então não se sabia quantos cromossomos
uma célula humana tinha, isso em 1950 e alguma coisa. Foi fundamental para estudos sobre o câncer, desenvolvimento de medicamentos, influência das radiações e da gravidade zero, porque explodiram bombas atômicas sobre as células HeLa, mandaram elas para o espaço para viver lá na gravidade zero por um tempo, para entender como seria a influência da gravidade sobre os seres vivos, né? No caso a gravidade zero. Contribuiu para estudos sobre HIV e sarampo, para zoonoses e para a publicação de milhares ou milhões de artigos científicos. Então a Henrietta Lacks tem um papel muito obscuro na ciência, mas ela foi fundamental para tudo isso. Ela era cientista? Não, ela era uma simples camponesa agricultora que plantava tabaco lá e retiraram essas células dela sem o consentimento dela, sem que ela soubesse, começaram a comercializar essas células. Por isso que é um problema muito grande. Sugestão de leitura, né? A Vida Imortal de Henrietta Lacks. Quem é bom de hackear aí consegue tranquilamente esse PDF no Google. O livro vai custar uns 40, 50 reais por aí, não é muito caro não. Tem um documentário que está disponível na HBO, é de 2018, 17 por aí, que foi a história dela, né, foi abraçada pela Oprah, que talvez vocês conheçam, aquela apresentadora norte-americana bem famosa, e a Oprah conta um pouco da história da Henrietta Lacks, vivendo a filha da Henrietta Lacks, que mal conheceu a mãe, né, porque a mãe morreu quando a filha tinha 2, 3 anos de idade. Então ela conta um pouquinho da história do ponto de vista da filha, que viveu um trauma aí muito grande por mais de 50 anos. No caso, a personagem que é vivida pela Oprah, né, ela morreu acho que em 2015, 16, 17, por aí. Foi bem próximo do lançamento desse documentário. É um filme, na verdade, mas é um filme biográfico, digamos assim. Temos também algumas rotinas, né, que são bastante comuns em cultura de células. As culturas elas são mantidas vivas principalmente pelo fornecimento de nutrientes, e nesse caso, em termos de nutrientes, nós chamamos de meio de cultura, e para a cultura de células animais, o meio DEMEM, que foi desenvolvido também graças aos conhecimentos e as informações que a linhagem HeLa disponibilizou para os cientistas, né? E permitiu que o Dulbeco, que era o cara lá que fazia o meio de cultura, conseguisse elaborar um meio ideal que permitia o crescimento dessas células, e esse meio é comercializado até hoje também e movimenta uma indústria trilionária aí no mercado internacional, movimentando muito dinheiro, porque tudo isso em função das células que foram isoladas lá da Henrietta, das células HeLa. Tá? Na aula eu falo um pouco mais sobre isso. Então, esses meios de cultura, né, essas soluções nutritivas, elas precisam fornecer tudo aquilo que a célula precisa para sobreviver. Água, sais minerais, aminoácidos, vitaminas, fontes de carbono, que normalmente é a glicose. E também, normalmente, se utiliza soro fetal, bovino ou equino ou de outro tipo de animal. O soro fetal bovino é um dos mais comuns. E esse soro fetal ele é importante porque ele fornece os fatores indutores de mitose, que não estão presentes no meio de cultura. A sua célula ela só consegue se dividir se ela receber esses fatores indutores de mitose. Se a cultura for privada do soro fetal, depois de alguns 2, 3 dias, ela começa a entrar em apoptose, as células todas acionam a via de morte por apoptose, pela falta desses fatores mitogênicos. Então, é importante você suprir a sua célula, suplementar a sua célula com soro fetal para garantir que ela não vá entrar em apoptose. E temos outras substâncias que são utilizadas, solução antibiótico ou antimicótico, né? Também é bastante empregada para evitar que cresça algum tipo de contaminante ou de contaminação dentro da sua cultura.
evitando principalmente a proliferação de bactérias e fungos. Então, vão ter antibióticos e antimicóticos mais ou menos utilizados na cultura, além de outras substâncias mais específicas. Nós temos as culturas aderentes, que são aquelas células que crescem grudadas em uma superfície. Então, elas precisam ter uma base, né, um apoio ali para que elas possam crescer. E temos as células que não precisam dessa superfície onde elas possam crescer, né? Elas crescem em suspensão. Acho que no organismo dos animais aí, os principais exemplos que a gente tem de célula não aderente são as células do sangue, né? No caso do ser humano, as hemácias, os leucócitos, né? Linfócito, basófilo, neutrófilo, eosinófilo, toda aquela linhagem branca do sangue, essas células não dependem de contato para o seu crescimento. Todas as outras precisam de uma superfície onde elas possam se aderir e daí se proliferar. Tá? São os dois tipos principais de cultura que nós temos. E hoje, né, mais recentemente, nós temos também a cultura 3D, mas aí teria que ser uma aula exclusiva sobre cultura 3D e nossa carga horária acaba não permitindo isso. E também a questão da criopreservação, né? As células podem ser criopreservadas, mantidas principalmente em nitrogênio líquido, né? O nitrogênio líquido vai chegar aí a menos 200 e alguma coisa, se eu não me engano. Então a gente já consegue manter as células em nitrogênio líquido, né? E com isso elas podem ficar congeladas aí, criopreservadas por anos, décadas ou até mais tempo do que isso, tá? Então a criopreservação é uma rotina também bastante comum quando você está trabalhando com cultura de células. Depois eu dou alguns exemplos de linhagens celulares, esses são somente exemplos, tá? Mas você tem aí centenas ou até mesmo mais linhagens celulares que podem ser comercializadas e que são comercializadas atualmente. Eu trago aqui inclusive o exemplo da célula HeLa, que era mais barata, mas quando eu montei essa aula ela já estava em $495 um exemplar, um frasquinho como esse que vocês estão vendo aqui na imagem, né? Que chega no seu laboratório com as células crescendo lá no fundo. Então, quem tiver $500 aí já pode comprar um exemplar das células da Henrietta, mas por favor não façam isso. Não alimentem essa indústria multimilionária que foi desenvolvida a partir da pobre coitada da Henrietta. Eu me empolgo muito quando eu falo da Henrietta, desculpa. Mas por favor, não comprem. Empresta de alguém que alguém deve ter. E eu trago aqui então alguns exemplos, só alguns, tá? Inclusive a Vero, possivelmente vocês vão falar quando for falar de produção de vacina, né? Alguém vai fazer vacina com Vero, com certeza. Então talvez falem da Vero pra gente nos próximos seminários. Mais uma série de outras células que estão aí disponíveis no mercado. E a gente pode retirar células, né, a partir do sangue periférico. Então, basta você coletar o sangue de uma pessoa e a partir daí a gente já consegue retirar uma amostra de célula, né, uma amostra de leucócitos e a gente consegue transferir esses leucócitos para a cultura e estabelecer a partir daí uma cultura finita, já que esses leucócitos vão ter um período aí de proliferação. Eles não vão viver para sempre, mas para fazer um experimento, um ensaio, você consegue fazer a partir dos leucócitos de uma pessoa. Não precisa fazer um procedimento cirúrgico para pegar um pedaço de tecido. Você pode coletar células a partir do sangue, por exemplo. Mas aí, no caso, células sanguíneas, tá? Falo também dos bancos de célula, né? O Banco de Célula do Rio de Janeiro, que fornece células para o Brasil, e os bancos de referência mundial, né? O ATCC, que é o Banco de Células dos Estados Unidos,
e o ECAC, que é o Banco de Células da Europa. Esses todos são confiáveis, né, e a gente pode comprar tranquilamente essas células desses bancos. E por último, alguns cuidados relacionados a essas técnicas, né, de cultura, mas os cuidados são todos relacionados à asepsia, né, para você sempre fazer uma manipulação da forma mais higiênica e limpa possível. Utilização de álcool 70%, etanol 70%, né, é obrigatória para fazer a asepsia das mãos. Muita água, muito sabão. Quando a gente mexe muito com cultura, a gente vive com as mãos ressecadas, né, com os cantinhos do dedo tudo rachado, as cutículas doendo, porque o álcool desidrata bastante, então é bem dolorosa essa parte. Mas fazemos tudo pela ciência. Né? A desinfecção também das superfícies onde você for trabalhar, né, e a esterilização de todo o material que for utilizado na cultura também é fundamental para que você tenha materiais e equipamentos livres de vírus, bactérias, fungos e que poderiam eventualmente contaminar e estragar a sua cultura de células. A esterilização dos instrumentos, né? Normalmente é feita por calor úmido, que se utiliza autoclave. Lá no laboratório multiusuário tem uma autoclave e os alunos normalmente não conhecem a autoclave, né? Então, quando vê aquela panela de pressão gigante, normalmente os alunos perguntam, o que é isso? Aí eu falo, isso é uma autoclave, né? Uma panela de pressão gigante que aumenta a temperatura, aumenta a pressão e a água passa dos 100 graus sem ferver. Então a gente consegue matar aí uma grande quantidade de bactérias, esporos, fungos, em função desse aumento de temperatura com pressão controlada, um aumento de pressão. Né? E também as radiações que fazem a esterilização de uma maneira mais efetiva. A radiação gama, que é altamente penetrante, né, atravessa até aço, então a gente consegue fazer uma radiação bem efetiva. E luz ultravioleta, que faz uma esterilização, mas somente superficial. Óxido de etileno é utilizado principalmente em instrumentos cirúrgicos. E a filtração, que faz a esterilização de meio de cultura e de soluções que não podem passar por aumento de temperatura, né? Então você não pode autoclavar, você faz uma filtração. A filtração ela é feita em membranas tipo nitrocelulose e ela tem uma porosidade bem pequena, né? A menor porosidade que ela consegue ter é de 0,22 micrômetros. E aqui a gente consegue segurar até esporo de bactéria, não dá para segurar alguns vírus, né? Normalmente não dá para segurar, e também micoplasma. Micoplasma é um problema muito sério em contaminação de cultura. Mas bactéria e esporos a gente consegue segurar nessas membranas, então elas são bem eficientes para fazer a filtração das substâncias líquidas que não podem ser esterilizadas na autoclave, como é o caso do meio de cultura, porque senão ele seria degradado, tá? Então acho que esses são os pontos mais relevantes aí da nossa aula sobre cultura de células. Eu abro agora para perguntas. Se vocês quiserem discutir alguma coisa, querem que eu repita alguma coisa, é só falar. Estamos por aqui. Não sei o que vocês já ouviram falar. Caramba, bacana, acessível, ratinhos. Breno, lave as mãos. Medo de explodir o quê? A autoclave? Se ela explodir, vai fazer um arrombo grande lá na UFRA. Um bloco daquele dá para ir pro beleléu, porque a explosão é bem grande, né? Aumenta bem a pressão, 3 atm, dá para fazer um estrago legal. Professor, o que é micoplasma? Vocês lembram o que é micoplasma?
Alguém lembra o que é micoplasma? Alguém lembra lá da aula de microbiologia? Talvez vocês ouviram falar de micoplasma. Vocês não tiveram biologia celular comigo. Eu ensino para os meus alunos o que é micoplasma. Micoplasma é uma bactéria imperfeita porque ela não tem parede celular, tá? Ela é uma bactéria que tem só a membrana plasmática e as demais organizações que toda bactéria tem. Ela não tem nenhum tipo de parede. Então ela é um pouquinho menor, ela está relacionada a algumas doenças, principalmente doenças respiratórias. Ela pode. Ela está presente normalmente em fezes de pombo. O local que tem muito pombo, aquela aglomeração de pombo, é muito complicado porque os micoplasmas gostam de morar ali nas fezes dos pombos. Aí o pessoal passa varrendo, né? O pessoal que faz limpeza de praça, de rua, né? E varre aquelas fezes e sobe aquela poeira com micoplasma e depois todo mundo pega pneumonia associada a micoplasma. Então é um problema de saúde aí bem complicado. Mais alguma dúvida, gente, sobre a cultura em si? Sobre o que foi falado? Assistiram os vídeos? Ficaram com alguma dúvida? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tranquilo? Tá bem, Tranquilo, então. professor. Beleza. Bom, Eu já tinha a pergunta, era do outro vídeo, mas de fertilização in vitro? era. Ah, tá. Como a gente ficou com aquela aula que precisava espremer aí dentro dessas duas últimas, né? Então eu vou deixar um tempinho maior aí para vocês assistirem ainda as biotecnologias reprodutivas, né? A aula de fertilização in vitro. E daí na semana que vem a gente pode tirar dúvidas. Se você quiser colocar a sua dúvida agora, eu já posso ver e tentar responder e te ajudar. Ou se você quiser deixar para a semana que vem, tanto faz também, aí a gente pode esclarecer na próxima aula, tá? Então aproveitem esse restante do tempo aí dedicado à nossa disciplina para assistir esse vídeo das tecnologias de reprodução assistida, tá? Os outros vídeos complementares ali são pequenininhos, acho que 4 ou 5 minutos, não mais que isso. Então vocês conseguem assistir tranquilamente. E daí na próxima semana a gente discute mais esse assunto e tira as dúvidas e o que for necessário, tá bem? Era a Tayane que estava falando das dúvidas da fertilização in vitro? Eu estava lá na outra Sim, janela e professor. não vi. A gente deixa pra semana que vem, não tem problema não. Beleza. Se quiser colocar agora também, a gente já vê o que é. Ou se não, pode ser semana que vem. O professor terminou a aula. Oi, Pablo? Terminou sua aula já? A gente já terminou de discutir, né? Eu abri para as dúvidas e ninguém tem dúvida. Vocês são muito Não, inteligentes. Eu tive que sair, eu tava vindo do trabalho, eu até avisei lá. Eu vi no chat que você falou que ia dar uma saidinha. Mas beleza. Bom, gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida sobre o assunto, sobre o conteúdo, eu quero saber se vocês estão conseguindo fazer o seminário, se já está pronto, se já está tudo certo. Vitória, pode falar, Vitória Dantas. Oi, professor, boa tarde. Eu tenho uma dúvida referente às apresentações do seminário. Qual a sua dúvida? Na aula passada eu não estava, né? Mas eu assisti a videoaula e vi que as apresentações ficaram para começar a partir do dia 19. E eu queria saber se no dia 19 irão apresentar duas equipes ou apenas uma equipe. No dia 19, apresenta
assunto, né? Aquela primeira equipe que eu não vou lembrar de cabeça quem era, que vai introduzir o conceito das vacinas, e mais um grupo que a gente vai sortear. Então serão Entendi. duas equipes na segunda-feira. No dia 19, desculpa. Entendi. Obrigada. Que acho que o Felipe falou que é a da Ludmilla, do Breno, né? Que apresentam na segunda-feira. Apresentam no dia 19, desculpa. E daí mais uma que a gente vai sortear na hora. Entendi, obrigada. Isso mesmo. Ludmilla, Breno, Patrícia, Vitória e Glenda. Bom, gente, se vocês tiverem dúvida, dificuldade para achar o conteúdo, se quiserem falar, professora, a gente vai falar sobre isso, isso, precisa falar mais alguma coisa, precisa tirar alguma coisa, precisa cortar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, é só entrar em contato, tá? Eu não me importo de ver o seminário de vocês antes para que vocês apresentem um bom trabalho. Se quiserem fazer isso, pode fazer, tá? Certo? Tudo bem? Por suas aulas presenciais. Então, a gente não vai nem ter tanta aula presencial assim, né? Porque depois tem a segunda etapa dos seminários, então vai ser pouca aula presencial, infelizmente. Mas estamos aí. Poxa. Ei, professor? Dia 18 tá chegando. Oi, Tayane, pode falar. A gente, depois desse semestre, a gente ainda se encontra, né? Olha, feliz ou infelizmente, a gente não se encontra mais, tá? Como assim? Eu só dou aula até o sexto, gente. Eu não dou aula depois. Sétimo e oitavo. Meu Deus, professor. Mas o professor vai passar o resto da vida dando pra Ninguém vocês. me quer no sétimo, no oitavo, porque senão ninguém ia se formar mais, porque eu vou reprovar todo mundo, então. Muito bom ter o senhor até no sexto, porque maravilhoso. Ninguém ia se formar se me tivesse no sétimo e no oitavo. Já é o último semestre, olha só, passou tão rápido. Não, professor, deixa eu voltar pra minha linha de raciocínio. Eu fico triste com essa notícia, mas assim, a gente tendo pouca aula com o senhor, a gente ainda vai ter aula presencial. A minha dúvida é assim, eu estou muito lenta para fixar conteúdo. E essa questão do senhor postar vídeo é muito bom, porque a gente volta e volta e volta e volta e volta. Em uma aula presencial, eu não consigo, eu sou muito ruim de escrever e ficar prestando atenção ao mesmo tempo. E se eu não escrever, depois eu me lasco, porque eu me esqueço. Qual seria a possibilidade do senhor estar postando conteúdo no Siga ou alguma coisa assim, pra gente ficar fixando essas coisas assim? Olha, inclusive eu pretendo fazer isso, porque esse conteúdo já está gravado, né? Eu optei por não ficar dando aula presencial toda semana, né? Para já deixar esse conteúdo gravado. Então, mesmo que eu dê a aula presencialmente, pelo menos esse semestre eu ainda vou continuar disponibilizando os vídeos que já estão lá no YouTube para vocês, né? Então, os vídeos vão continuar para vocês ainda nesse semestre, né? Considerando que vai ser tudo presencial, tudo lindo, maravilhoso. Então eu disponibilizo sem nenhum problema. Sabendo que vocês gostam, que vocês querem, né? Aí eu fico mais animado em disponibilizar para vocês, tá? E depois já vamos pensar, né? Já vou começar a falar para se inscrever, para compartilhar isso e aquilo, para monetizar esse canal, né? Ganhar dinheiro, YouTube dizem que é o futuro, Mas o né? senhor nem comenta, a gente escreve lá, o senhor nem comenta. Só dá um like. Mas é porque não é para fazer isso, não é esse o objetivo, tá? Não vou virar youtuber, podem ficar tranquilos. E até compartilhar. Então o senhor não quer ser youtuber rico, não? Não, eu quero ser professor pobre, morrer pobre. Não quero morrer rico, não. Isso o senhor não é nem. Não, Isso que é amor à profissão, ó. A gente quer morrer professor pobre. Um pobre que vai pra Marte. Sim. Queria ser pobre igual o senhor, com problemas assim, tipo, tá frio demais, tô com rinite por causa da neve. Deixa eu tirar a neve do meu carro. Deixa eu tirar a neve do carro. Ó, esse vídeo de neve de carro aí, ele foi privado, hein? Se eu souber que ele andou vazando para outros grupos aí,
Gabriel estourou pra todo Tem mundo. algumas cabeças que vão rolar. Vocês já podem se despedir de algumas pessoas aí da turma, porque O Pablo, por Eu favor. posso matar o Gabriel. tem gente Minha que não vai vontade. nem aparecer no presencial mais. Se eu souber que anda vazando o vídeo meu aí, tá? Tu é cega, Gabriel. Tá, gente. Então, para finalizar, deixa eu fazer um merchandising aqui para vocês. Não fui pago para isso, mas é porque eu achei o tema bem interessante, tá? Em setembro vamos ter Congresso Nacional de Genética. Eu não sou da Sociedade Brasileira de Genética, eu sou de uma sociedade irmã da SBG, que é a de mutagênese e genômica ambiental, mas eventualmente eu participo dos congressos de genética e esse ano eu gostaria muito, vou tentar participar, porque o tema dele, não sei se vocês estão vendo aqui no cantinho, é matéria escura biológica, Biological Dark Matter. E eu achei bem relevante essa associação que fizeram, né, da matéria escura, matéria negra, porque o congresso todo vai ser focado no DNA não codificante, né? A gente tinha antigamente aí todo o foco no DNA codificante, né, e no que os genes trariam de informação genética para a gente. E atualmente a genética ela está toda concentrada no DNA genético não codificante, naquele DNA que teoricamente não serve para nada, né? Então vai ser, acredito, a programação ainda não está totalmente pronta, mas acredito que vai ser bem interessante aprender um pouco sobre isso, porque é muito legal, né? Você saber que aquele DNA que antigamente era chamado de junk DNA, né? Que era o DNA lixo, agora às vezes tem mais importância do que o DNA genético que codifica para alguma coisa, para algum aminoácido, para alguma proteína. Então a questão da regulação, dos imprintings e todos os mecanismos relacionados vão ser bem interessantes, né? E que abre um campo gigantesco aí para a genômica na hora que a gente pensa, né, em fazer todas essas comparações. Então, ainda temos muito que aprender sobre esse DNA que não serve para nada, né, mas que aparentemente é mais importante do que o DNA que serve para alguma coisa. O congresso vai ser presencial lá em Natal, inclusive se alguém quiser fazer caravana, né, estamos aí, vamos fazer caravana para Natal, a gente monta umas barracas lá na praia, já dorme por lá. Olha, gostei. Tá vendo? Vende as nossas artes. Patrocinador, professor. Qualquer coisa já vende arte lá na praia, né? E dá uns pulos lá no congresso para ver, falando da genética escura. Tá bom? Bom, gente, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nenhum comentário, é isso aí que temos para hoje. Deixa eu abrir lista de presença aqui, porque voltou a minha lista de presença. Respondam presente no chat, por favor. Somente presente. E daí na semana que vem a gente discute então os assuntos relacionados à fertilização in vitro. E na semana que vem daí vocês assistem, né, o conteúdo sobre a clonagem animal, que acho que vai ser o próximo. E na outra a gente já vai para o presencial. Se tudo der certo, torçam para isso. Logo, logo vai chegar a quarta dose da vacina, então, por favor, tomem vacina, terceira, quarta dose, para quem não tomou ainda, tá? Porque precisamos voltar ao antigo, novo normal. Eu fui tomar hoje a terceira dose aqui na minha cidade, nem tem mais. Tomar em Capitão Posição. Pois é, venha para cá que soube que tá sobrando vacina. Realmente, professor, eu trabalho lá na Secretaria de Saúde. Poucas pessoas estão procurando. Tá bem complicado. E aqui em Orem já não tem mais nada. Hein? Uma doação aí. E assim, pandemia não acabou ainda, né, gente? Então é complicado, né? Se tivesse acabado, mas não acabou. Então tem que tomar vacina. Por favor, levem o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia que não quer tomar. E amarra e leva pra aqui, porém, acabar quando eu isso saio logo. de máscara, o pessoal fica me olhando como se eu tivesse errado. Eu sim, querido, dá licença. Pois é, eu sei.
Eu vivencio isso quase todo dia também. Eu sei, a gente não quer mais usar máscara, ninguém aguenta usar máscara, mas a pandemia não acabou, né? O Gabriel tá com a dele até hoje, professor. É, só lava de vez em quando, tá, Gabriel? Respeita, bagulho. Tá bom. Valeu, gente. Obrigado. Boa Tchau, tarde. professor. Até mais. Bom restante de semana para vocês. E qualquer coisa, vamos nos falando. Valeu, professor. Valeu. Boa tarde. Sou boa tarde. Obrigado, prof. Boa tarde.